Olá, amigos da Qualifoco. Hoje temos novidades. Vamos receber os supervisores da Qualifoco. Estamos aqui com a Mônica e com o Alessandro. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos bater um papo aqui, vamos conversar um pouco sobre essa rotina louca que vocês vivem aí, né, no dia a dia. Vou começar aqui pela Mônica. Mônica, me fala um pouco sobre a sua rotina, Mônica. Então, hoje a rotina da supervisão, ela está praticamente dividida em 3 etapas, né? Que é administrativo, operacional e atendimento, que a gente precisa fazer no decorrer do dia. Né? O operacional é estar lá junto com a limpeza, segurança, supervisionando. O administrativo são as nossas folhas de ponto, que necessita em relação ao administrativo do funcionário, e atendimento ao cliente, que a gente fala é o contato direto com o síndico. Certo. Alessandro, quais são os erros mais comuns quando vocês vão fazer essas visitas? Qual é o erro mais comum, as falhas que vocês mais encontram nos postos? Uma das falhas que nós encontramos nessas visitas operacionais é o uso do EPI. A mais comum é o uso do EPI. É onde o supervisor bate bastante, que a gente fiscaliza mesmo, a gente orienta os nossos colaboradores a importância de fazer o uso do EPI, da sinalização, para evitar qualquer tipo de acidente, ou para o colaborador ou para o morador. E normalmente, quais são esses EPIs que eles utilizam? Os EPIs que são mais utilizados são luvas, óculos de proteção, são a bota que eles fazem uso, né? Então a gente sempre está observando para ver o desgaste, né? A gente é preventivo, a nossa supervisão nunca pode ser corretiva. A gente tem que ser preventivo para evitar esse tipo de problemas para o cliente ou para a empresa. E quando vocês, e Mônica, quando vocês chegam numa portaria, por exemplo, o que vocês encontram de maior criticidade ali que você precisa resolver? Às vezes a porta aberta, que acaba sendo um grande vilão para a gente, que eles insistem ainda estar com aquela porta aberta, o acesso livre do morador entrar ou qualquer outra pessoa, e a falta de atenção devido ao uso do celular. Esse é um dos... É muito comum? Muito infelizmente comum. E nessa questão da falta de atenção, o que vocês encaram como mais sério que desvia a atenção do colaborador, no caso aí da portaria? Além do celular, tem mais alguma coisa que você vai falar assim, nossa, isso aqui atrapalha demais? Sei lá, uma conversa paralela ou com um morador, alguma coisa assim? Exatamente, a conversa paralela, alguém para ali, ficar conversando, tirando o foco deles. Mas hoje eu acho que o meu maior problema é realmente o uso do celular. O uso do celular, né? Que acaba que eles ficam ali e esquecem da vida. É óbvio que quando um condomínio o síndico contrata uma empresa terceirizada, ele quer mitigar os problemas, né? Eu quero me livrar dessa dor de cabeça e empurrar para a empresa, né? Assim, ó, vocês agora resolvem aí para mim. Normalmente, quando eles fazem isso, eles conseguem receber esse retorno? Vocês conseguem perceber um feedback positivo por parte do contratante, Mônica? Para mim é uma satisfação imensa, porque é uma coisa que a gente consegue de imediato já sentir do cliente. Tem um posto que a gente implantou faz pouco tempo e esse elogio chegou direto para o seu guia, isso faz a gente dar um gás maior. Motiva, ainda. né? Exatamente. Motiva, né? Anima, né? A gente vê que pegou uma coisa ali meio que perdida e está colocando o nosso olhar, o nosso critério, né? O que precisa ser feito e gerar isso uma satisfação é tremendo. Mônica, é gratificante porque você está dentro do processo, você percebe, né? Do jeito que você pegou e a forma como ele vai se transformando, não é isso? É ótimo. É um trabalho no início, mas depois fica, como você falou, é gratificante, né? Certo. Ô, Alessandro, quando a gente fala assim de gestão de pessoas, né? É óbvio, você vai no condomínio, às vezes um condomínio com 30, 40 colaboradores, né? Às vezes tem de todas as áreas. Como é que é essa relação, como é que é essa gestão que vocês fazem em relação no todo, né, dos colaboradores que você tem? Questão tanto de elogio quanto de punição, como é que é a tratativa? Na verdade, a gente trabalha com parcerias, né? A gente tende muito a supervisionar e trazer a equipe para próximo da gente, que se torna até uma gestão mais tranquila de se fazer. Então, assim, desde um conflito interpessoal até um resultado ali, a gente sempre está presente. Ou no problema ou no resultado, na solução do problema. Então, a gente, desde o início, caminha junto com eles. A nossa presença, assim, é diária, nos clientes, ou com um colaborador, ou até mesmo com 45, como você citou. A nossa presença é
eles sentem a nossa presença também. Tudo que foge ali um pouco do entendimento deles, eles sempre recorrem à supervisão. Então, assim, por estarmos sempre próximos, a gente acaba solucionando bastante problemas e acaba que a gente se envolve muito com a equipe, a gente forma grandes parceiros. E começa a conhecer mais assim na questão pessoal também, né? Vocês Exatamente. começam a conhecer mais a pessoa. Isso. Além do funcionário, vocês começam a ter uma relação mais de conhecer quem é aquela pessoa, né? Facilita essa aproximação, facilita na hora das tomadas de decisões, Mônica? Facilita. Até porque a gente sabe que cada um tem uma vida, tem uma maneira, e ali a gente podendo entender um pouco também, a gente vai conseguir ajudar, né? E saber até às vezes ajudar esse colaborador a ir para outro lugar, porque o serviço não está bom naquele condomínio, mas pode ser algo que esteja ali, algo que esteja incomodando, e a gente consegue transferir, resgatar esse funcionário que é importante por essa aproximação, né? Às vezes, se você não estiver ali tão próximo, não consegue entender o que ele precisa. Isso que você falou é muito interessante, porque assim, às vezes um colaborador está com um problema pessoal, mas é um bom colaborador. E essa proximidade faz com que você consiga fazer bem essa leitura. A gente tem vários que a gente tira de um posto, às vezes sai até ruim do posto e vai para outro, e a gente tem um feedback bom, né, que deu certo, que ele realmente se motivou. Às vezes até surge promoção para esse colaborador que não era bom naquele condomínio, por essa aproximação. E vocês trabalham muito com essa questão de promoção, de dar essas oportunidades para o colaborador? Alessandro? Sim, inclusive na empresa Qualifoca a gente tem os projetos, né, que são o projeto Segundo Passo, projeto Crescer. Inclusive eu faço parte aí dessa leva aí. E a gente trabalha muito, na verdade a gente desenvolve os profissionais da Qualifoca, né? Hoje a gente tem N situações, né, qual entraram como um agente de limpeza, hoje é um encarregado, um porteiro que hoje é um auxiliar administrativo, um assistente que é um supervisor. Que é um supervisor. Então a gente trabalha muito nessa questão de capacitar os nossos colaboradores com treinamentos, com acompanhamento, tudo isso. Esse trabalho de vocês, que é o que a gente chama de trabalho de formiguinha, né? Vocês estão ali o tempo todo, né? Quase ninguém percebe, mas é um trabalho assim essencial, né? Sem vocês a máquina não funciona. Vocês conseguem perceber que desse trabalho de vocês têm feito coisas que têm resolvido problemas sem chegar no síndico, no cliente, no caso, né? No modo geral? Vocês têm feito, Alessandro? Sim, na verdade a gente consegue ter essa percepção quando a Qualifoca implanta, o condomínio tem uns problemas antigos que deixa de ter, a partir do momento que a gente consegue implantar e dar seguimento ao nosso trabalho, né? Aí, como os nossos gestores dos contratos são nossos parceiros, eles dão um feedback pra gente, né? Falam, olha, a gente tinha devido problema, hoje já não existe mais, hoje os moradores já não procuram a gente, ou um cliente já não procura a gente para fazer essa reclamação que sempre estava ali reclamando sobre isso. Então, com a contratação da mão de obra da Qualifoca, a gente consegue mitigar esses problemas e prever outros tipos de problema que pode ocasionar futuramente, e a gente consegue já pôr fim na questão do problema. Por isso que eles contratam justamente as terceirizadas, para ter essa sensação de olha, tem uma empresa e está cuidando de tudo e só me dá o feedback, só me dá o resultado. Só traz o pronto, né? Resolveu e está lá, né? Exatamente. Mônica, quando a gente olha assim para a relação de colaborador, supervisão, cliente, você consegue perceber que há uma confiança por parte dos colaboradores no serviço da supervisão? Sim. Realmente se faz necessária a supervisão para ter essa proximidade, e acaba que essa relação ela fica concreta, né? Ela fica mais consolidada, né? Então fica tudo mais fácil, né? Eles confiam na gente ao ponto de a gente poder ajudar da melhor forma, quanto no trabalho, quanto até na vida pessoal. E a gente também consegue acreditar ali que a gente tem uma equipe, uma ponta que faz o que a gente precisa entregar da melhor forma possível. Mônica, é legal falar sobre isso, que a gente vê que vocês, na supervisão, o ponto forte mais limpeza e portaria, e a gente vê que vocês dominam muito bem as duas áreas, né? É complicado, vocês conseguem lidar com isso com facilidade, chegar nos postos e identificar essas falhas e rapidamente trazer a solução. Como é que é isso para vocês? Já que são áreas assim distintas, né? Limpeza é uma coisa, portaria é outra totalmente diferente, e vocês acabam dominando as duas, né?
A limpeza ela é um processo que ela é diária, né? E cada dia se inventa uma coisa diferente, um processo diferente, uma limpeza, uma técnica diferente. Tipo de piso. E a gente precisa estar sempre se atualizando em relação a isso. Porém, como a gente está o tempo todo nesse serviço, a gente consegue sim identificar, tentar trazer melhoria. Tem os nossos parceiros também que trazem para a gente novos produtos, outras soluções aí para a gente tentar sempre estar dando o melhor para o condomínio, né? E a segurança é uma parte que hoje eu tenho mais conhecimento, não, apesar de eu estar 15 anos aí na supervisão, é uma parte que eu estou tendo conhecimento agora que eu, com a Qualifoco, né? Não era uma coisa que eu tinha tanto domínio. E isso com você também, que me fez, me ensinou muita coisa, como cliente agora vindo para a Qualifoco, me ajudou bastante a ter esse domínio na segurança e conseguir de imediato identificar todos os problemas que a gente precisa resolver quando chega no condomínio. Na Qualifoco a gente se preocupa muito com a questão da supervisão contínua, né? Uhum. Isso é uma coisa que a Qualifoco tem muito cuidado com isso. Então, não importa o horário, não importa o dia, a Qualifoco, a supervisão da Qualifoco está sempre presente? Sempre, sempre. O tempo todo. E o pessoal até confia nisso em relação a estar ligando para a gente a qualquer hora, até o cliente mesmo, ele se sente seguro em estar ali avisando para a gente o que está acontecendo. E a gente tenta dar a melhor forma de atender também, sempre que é necessário. Né? Chamou, vocês estão lá, né? Isso estão preparados, né? Alessandro, vocês recebem muito feedback por parte do cliente, do serviço que está sendo prestado, da supervisão, desse acompanhamento, de você estar sempre disponíveis para eles? Sim, recebemos esses feedbacks quando fazemos as visitas, né? A gente sempre tende a se fazer presente nas nossas visitas, ou ligar, ou por mensagem para, olha, estou aqui no condomínio, tem alguma tratativa que queira fazer conosco, e eles sempre gostam também desse tete-a-tete. Aí nesse momento dessa conversação de resultados, né, de feedbacks positivos, eles conseguem dar um feedback tanto da empresa quanto da nossa prestação, do nosso atendimento, do que a gente já fez de melhor, das perspectivas também de melhorias em algum ponto que ainda esteja caminhando para essa mudança. Exatamente. E quando vocês, a Qualifoco assume um posto, o que vocês percebem assim, de mais evidente na transformação quando a Qualifoco assume o posto? O que vocês percebem? Dos colaboradores, o acolhimento, né? Que hoje em dia eu acho que não é algo tão atuante nas outras empresas. E a Qualifoco tem muito isso, de estar junto com o colaborador. Então, pelo menos o impacto que eu sinto a partir do momento que a gente implanta do condomínio, é essa percepção do colaborador saber que agora, daquele ponto em diante, ele vai ser assistido com melhores olhos, com melhor tempo também. E qualidade, né? Mais qualidade, né? Exatamente. E preparar também a questão da preparação, que eles esperam que a Qualifoco prepare eles para assumir outras funções dentro da empresa. Ser promovido, né? Exatamente. Mônica, esse feedback também, isso leva para os clientes, por exemplo, a gente assumiu um posto, você recebe o feedback do cliente das principais mudanças que aconteceram no processo depois que a Qualifoco entrou? Eles passam muito, chamam a gente para conversar e falam, né, das expectativas que tinham e que a gente está entregando. E eles comentam que a supervisão ativa, né, os funcionários treinados, pessoas qualificadas para estar fazendo o que eles compraram da gente, faz toda a diferença e eles ficam bem contentes com a gente. Isso vocês podem me dizer também que inclui o próprio morador, ou seja, não só o morador, né, que a gente não fala só de condomínio, mas a gente tem o nosso cliente-chefe, que é aquele que lida com o contrato, que trata com vocês diretamente, mas a gente tem aquelas pessoas, pode ser o morador, pode ser aquelas pessoas que trabalham nas partes administrativas. Vocês conseguem perceber que eles também sentem essa mudança na entrada da Qualifoco? Em rondas a gente consegue perceber, a gente está fazendo a ronda. Faz a ronda no local, aí vocês têm esse contato. Falando que mudou, que está mais limpo, que está cheiroso, né, que o pessoal está fazendo corretamente. Tem muito isso. E aí isso se transfere para um elogio, por exemplo, para o colaborador? Ele tem algum mecanismo para que ele seja motivado? Tipo aquele chama elogio pede bis, é muito comum isso para eles?
Hoje a gente tem. Quanto escrito, né? Às Sim. vezes eles fazem manual ou verbalmente e a gente vai e transfere aqui para a Qualifoco para a gente poder mandar para eles lá e receber pelo menos esse agrado aí. Muito bom. Se você fosse hoje um possível cliente, com os conhecimentos que você tem da Qualifoco, o que chamaria a atenção de vocês para contratar a Qualifoco? A qualidade. Qualidade? Sim. É um ponto forte para você? Muito, muito. Como eu falei, eu estou um tempinho já na área e eu acho a qualidade da Qualifoco extremamente importante. E a questão da gente estar sempre querendo evoluir, né? Atrás, querendo entender como é que está o mercado, o que a gente pode melhorar em tudo, né? Produto, Isso é importante, equipamento, né? tudo. Porque não é só qualidade que a gente fala da prestação de serviço, é também o equipamentos que tem, produtos, né? Não é isso? Exatamente. E a Qualifoco sempre procura fazer parceria com os melhores, né? Sim. Isso é muito bom. Alessandro, quando a gente fala de você veio da limpeza, né? Certo. Você foi um cara que veio da limpeza e foi promovido, e aí você está agora na supervisão e está indo agora para Anápolis, não é isso? Isso. Essa mudança, qual o intuito de você sair daqui para ir para Anápolis? Na verdade, é um projeto do diretor implantar o nosso sistema, a nossa qualidade, nosso atendimento nessas regiões do Goiás, que é Anápolis e Goiânia. A gente está há 4 anos em Anápolis, estamos no primeiro ano em Goiânia. Então, transferir o que a gente tem de bom aqui, o que a gente tem de atendimento, de qualidade, de inovação, transmitir para essas outras cidades. Então a ideia dele é manter o mesmo padrão que tem aqui em Brasília, levar para os outros estados. Exatamente. Né? Muito bom. E aí, Mônica, você que lida mais com a questão dos hospitais aqui em Brasília, né? Que a gente entende que existe uma atenção, não que os outros não tenham que ter atenção, mas é um pouco mais sensível, né? E você lida muito com a questão nas pessoas de portaria, né? Como você consegue ter esse trato com o pessoal da portaria de hospital e você conseguir ter o mesmo comportamento de tratar bem, de ter um bom atendimento com eles, nos postos que, por exemplo, uma obra, né, que você também pega uma obra, né, Mônica? Você pega a obra, você pega outros tipos de clientes. Como você lida com isso? Jairo, o princípio é o mesmo, né? A gente está sempre tentando mendigar ali a questão de o que não pode para tirar o foco do funcionário, da portaria ou do cara que está ali na frente do hospital. Mas, por ser clientes diferentes, né, a gente acaba tendo que ter tratativas um pouquinho mais reforçadas ali do hospital do que o condomínio, porque a gente está falando de uma área mais aberta, Sim. onde a visão dele tem que ser outra, né? A gente tem algumas invasões que a gente tem que estar o tempo todo verificando se vai ou não vai, e tem a questão do posto que a gente não pode largar simplesmente e ir atrás. E no condomínio já é mais restrito, né? Eles ficam ali mais numa guarita, então eles têm acesso ao monitoramento, que também ajuda bastante. A diferença mais o que eu sinto é essa, né? Do ambiente mesmo. Tá. No caso de vocês dois, assim, saindo agora do campo do supervisor de campo, mais administrativo, vocês trabalham com essa questão também de troca, por exemplo, condomínio ou o cliente está precisando de cobertura de férias, todo esse trâmite também fica com vocês fazem tudo isso? Para não deixar o cliente desassistido? Fazemos sim. Como é que funciona? Fazemos sim, e hoje é bem mais tranquilo porque o nosso grupo de supervisores, a gente troca muitas informações. Às vezes um colaborador que está com a Mônica serve para tirar aquelas férias no condomínio a qual eu sou supervisor. Aí então vocês tem um perfil e a gente consegue ter essa troca para ter um bom atendimento com o cliente. Certo. Alessandro, lá em Anápolis, tanto em Anápolis quanto Goiânia, está começando agora. Certo. Então é um trabalho que vocês já fazem aqui, né? E que você está levando esse trabalho para lá. Você levando para Anápolis, continua essa permuta de informações aqui com a Mônica e com os outros supervisores? Lá nós temos outro grupo de supervisores, já conseguimos atuar na parte da supervisão, mas a gente é envolvido pela uma empresa só, então acaba que
tiro algumas dúvidas com a Mônica também tira algumas dúvidas comigo, e falando de outros supervisores também, citando a Mônica que está aqui no podcast junto com a gente, mas a gente tem essas trocas de informações diárias também. E o atendimento é 24 horas. 24 horas. Muito bom. Pessoal, você que está em casa, não deixe de nos assistir, né? Não deixe de fazer o seu triplo C. Curta, comente e compartilhe. Muito legal a presença de vocês aqui. Muita informação. Espero poder receber vocês aqui em outros momentos, né, Mônica? Né, Alessandro? Isso. E aí a gente também pode fazer uma nova visita para você também fora daqui, de Brasília, né? E Com Mônica, certeza. obrigado. Né? nada. Você tem alguma coisa que vocês gostariam de Eu falei, falar, de deixar aí para o público? Alessandro? Tem alguma coisa que você gostaria de dizer assim, olha só, eu tô aqui, o que vocês gostariam de dizer? Tipo assim, porque o que acontece muitas vezes? O cliente, ele precisa saber que ele vai ter um atendimento de excelência quando ele contrata a Qualifoco. E esse atendimento de excelência passa pela supervisão. Inevitavelmente passa por vocês. Então eu vou dar ao cliente a segurança que ele comprou e eu vou dar ao cliente a limpeza que ele também pagou. Né? E a gente vê que vocês fazem isso muito bem. Tem alguma coisa que você gostaria de falar aí pro povo? Ainda mais você que está saindo de Brasília, né, Alessandro? Tenho sim. Para conhecer a empresa, que assim, a gente só conhece o serviço, a gente só consegue oferecer também o nosso serviço quando o gestor vem até a empresa e conhece os nossos fluxogramas, os nossos cronogramas e o nosso atendimento aos outros clientes a qual a gente já está atuando. Então venha conhecer a Qualifoco, para você ver o que a gente está falando sobre qualidade. Muito bom. Eu agradeço a vocês dois e a você que está em casa. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.